Olá, bem-vindo ao módulo 5, aula 2, o livro da natureza. Nós já vimos que a natureza ela oferece muitos benefícios para o desenvolvimento espiritual de uma pessoa. E nós gostaríamos agora de abordar alguns outros aspectos, os benefícios da natureza no desenvolvimento físico e no desenvolvimento mental de uma pessoa. O contato com a terra é algo que é até meio negativo hoje em dia na nossa cultura moderna. As pessoas não gostam de pôr a mão na terra porque acham que é uma sujeira. E as crianças, muitas crianças têm crescido com essa aversão às coisas da natureza. Isso é uma artimanha de Satanás, para que a natureza, que é tão precioso para nos ensinar sobre Deus, deixe de ser valorizada. Na verdade, os estudos demonstram que quando nós temos mais contato com a terra, mesmo com os germes que tem na terra, nós desenvolvemos uma resistência maior a doenças, nós fortalecemos o nosso sistema imunológico. E é muito importante as crianças entenderem isso também, quando nós as levamos a ter mais contato com a natureza. Muitas doenças como asma, alergia, infecções podem ser evitadas se nós estivermos com o sistema imunológico mais fortalecido. A natureza também nos dá a oportunidade de naturalmente praticarmos os 8 remédios naturais. Você já deve ter ouvido falar sobre eles. Quando uma criança está ao ar livre, brincando ou fazendo alguma atividade em meio à natureza, ela está respirando o ar puro. De um modo geral, ela vai estar correndo, quer dizer que ela vai estar praticando exercício. Ela vai estar tomando sol. Fazendo esse tipo de atividade, ela também vai precisar beber mais água, porque ela vai suar, ela vai ter mais sede e ela vai ter o desejo de voltar para casa e tomar um banho bem gostoso. Ela também vai se cansar mais, isso quer dizer que ela vai dormir melhor à noite. E sabe o quê? O apetite dela também vai abrir, ela vai ter mais vontade de comer. E principalmente se ela plantar as coisas na horta, ela vai ter o desejo de comer aqueles alimentos que vão ser mais saudáveis. E esse conjunto de benefícios que a natureza traz para as crianças faz com que elas fiquem mais calmas, menos ansiosas e tenham uma vida mais tranquila, evitando inclusive alguns problemas de comportamento que nós pais e professores temos que lidar com os nossos filhos e alunos. Uma pesquisa feita em relação à natureza descobriu que existe uma bactéria que é produzida no solo natural chamada Mycobacterium vaccae e que as pessoas geralmente ingerem essa bactéria através da respiração quando elas passam algum tempo na natureza. E essa bactéria possui qualidades antidepressivas, ela diminui a ansiedade e melhora o aprendizado. E existem muitos outros benefícios da natureza para a nossa saúde física que nós podemos descobrir. Benefícios não apenas de estar em meio à natureza, mas do tipo de atividade que vai ser mais física, que vai desenvolver o nosso corpo, também que costumam ser praticadas em meio à natureza. A minha filha tem uma experiência muito interessante, difícil na época que nós passamos, mas que é muito interessante. Ela não era como o meu filho, que gostava de ficar lá fora e que nós íamos muito lá para fora. Às vezes nós íamos para fora, íamos brincar lá fora ou trabalhar no jardim e ela voltava para dentro. Ela gostava dos livrinhos dela, das coisinhas dela de menininha. Mas quando chegou na época antes da adolescência, um pouco antes da puberdade, ela começou a ter percebi que ela estava com problemas de visão. Então nós fomos no oculista e ele falou, olha, infelizmente ela está para entrar na puberdade, ela já está com a visão dela do jeito que está, com o crescimento que ela vai ter, o globo ocular cresce e ela vai ficar, a miopia dela vai ser muito grande e ela vai ficar legalmente cega. O que significa isso? Ela não vai poder dirigir, ela não vai conseguir ver de longe, ela vai conseguir ver só de muito perto. Foi uma coisa terrível para mim. Eu tenho problema de visão, meu marido também tem,
E eu sei como é difícil, mas a minha não é tão grave. Agora, pensar em ficar legalmente cega, tudo que ela não ia poder fazer. E eu perguntei para o médico, qual é a solução para isso? Não tem solução, não tem remédio. E qual é a causa? Aí ele disse, não tem causa. Se você e seu marido têm miopia, ele é hereditário. E eu fui para casa e ficava pensando, não é possível, a maldição não vem sem causa. Tem que ter uma causa, não pode ser só isso. Mas ele disse, olha, em vez de você, normalmente a gente pede que se volte cada ano, mas ela vai ter que voltar de 6 em 6 meses, porque vai mudar muito, muito rápido nessa fase. E realmente, 6 meses depois nós voltamos lá e a miopia dela tinha crescido bastante, tanto que quando nós fomos trocar os óculos, a mulher ficou assustada, nossa, cresceu tanto. E foi mais uma razão. Aí eu falei, não, eu tenho que orar. Eu comecei a orar e pedi, Senhor, me mostra se tem alguma coisa que nós podemos fazer, se não tiver, tudo bem, mas se nós tivermos alguma coisa que nós podemos fazer, me mostra. E num desses dias, eu liguei o rádio na rádio pública e eles estavam falando exatamente sobre uma pesquisa que tinha sido feita, porque eles estavam vendo que miopia se tornou uma epidemia nos Estados Unidos. E estava muito além do crescimento normal que acontece por hereditariedade. Então, eles concluíram que tinha alguma outra razão além da hereditariedade. E estudando, eles viram todas as coisas que a gente costuma pensar, né? Muita televisão, ler de perto, e ler com pouca luz. Mas eles descobriram o seguinte, a única relação que eles viram era com crianças que que ficavam lá fora, que tinham menos em relação às crianças que ficavam mais dentro de casa. Aí eles falaram, deve ser o exercício. Então, eles começaram a analisar essa questão. Mas as crianças que faziam exercício, mas faziam dentro de casa ou no ginásio, alguma coisa assim, não tinham melhor vista do que as crianças que ficavam fora, mesmo que não fizessem tanto exercício. Então, eles concluíram que o que deve ser é a questão da luz, a iluminação. A única diferença que eles conseguiram ver é com relação à iluminação. A luz solar, de alguma forma, afeta os olhos e protege contra a miopia. E eles chegaram à conclusão de que, pelos estudos que eles fizeram, de que 2 horas de luz solar, 2 horas do lado de fora, mesmo que você esteja na sombra, é suficiente. 2 horas por dia, ou seja, 14 horas por semana, pode diminuir muito o problema de miopia se você for ficar exposta a isso, se as crianças ficarem expostas a isso, até mais ou menos a idade de 14 anos, até a idade depois da puberdade. E nós começamos a colocar em prática. Vamos medir no relógio que todos os dias esteja lá fora por pelo menos 2 horas. 6 meses depois, nós voltamos para o oculista. Ele analisou, fez todos os exames, não cresceu nada. Nada, não precisou mudar o óculos, não cresceu em nada. Mais 6 meses, não mudou em nada. Ela passou a fase de puberdade e ela não ficou legalmente cega. Ela consegue ver de longe, ainda precisa de óculos, mas a luz fez toda a diferença. Que luz? A dos homens? Não, a luz de Deus. E a gente até analisou essa questão, né? E nós muitas vezes buscamos a luz dos homens, mas ela nos faz cegos. Ela não permite que nós vejamos. Mas se nós estivermos expostos à luz de Deus, a nossa própria visão vai ficar muito melhor. Quais são alguns benefícios para o desenvolvimento mental? Será que existem? Será que o contato em meio à natureza vai me ajudar a desenvolver a minha mente, o meu raciocínio, a minha inteligência? Com certeza. Um jardim ou uma horta, por exemplo, é um lugar ideal para que a criança aprenda a desenvolver o raciocínio lógico, para que ela aprenda a pensar da causa para o efeito. Ele ensinava diretamente, ele ensinava usando lições da natureza. Ele usava todos os métodos que podiam funcionar com os discípulos e com as pessoas. Por exemplo, ele usava cenas da natureza que eram comum, ou da natureza ou do trabalho, ou semeando, construindo na terra ou na rocha. Coisas que, quando o povo visse a situação,
Eles lembravam da lição espiritual que acompanhava. E para sempre, o Espírito de Profecia fala, os dois ficavam ligados na mente das pessoas, dos ouvintes. E não dava para separar um do outro. Quando você inicia um projeto onde a criança vai cultivar um canteiro na horta, ele vai desenvolver habilidades matemáticas. Ao preparar o solo ali para o cultivo dessas plantas, ele vai depois ter que medir as fileiras de plantinhas, ele vai medir as distâncias entre uma planta e outra, ele pode contar covinhas e contar quantas sementes ele vai colocar em cada covinha. E quando a plantinha crescer a cada semana, ele pode ir lá medir o crescimento e calcular quantos centímetros aquela plantinha ou milímetros a plantinha está crescendo semanalmente. Quando a planta estiver começando a produzir, ele pode medir a altura das plantas. E ao produzir, ele vai observar e vai contar quantas flores cada planta tem. E depois, quantos frutinhos saíram daquelas flores em cada planta. Ele pode medir também a espessura do caule. Ele é grosso, esse é mais fino. Essa plantinha é maior, aquela outra é menor. Muitos conceitos de matemática podem ser desenvolvidos no simples cultivo de uma horta ou de um jardim. Conceitos de ciências. Quando o seu filho ou seu aluno estiver preparando o solo para fazer uma plantação, ele vai ter que entender todo o processo da composição daquele solo, o que é que está faltando. Ele vai entender também como é o processo da semeadura, da rega, quanta água a planta precisa, quantas vezes por dia, em que horário. Ele vai entender o crescimento da planta, como controlar as pragas, as ervas daninhas que ele vai ter que tirar para não atrapalhar o crescimento da planta. Ele vai entender também sobre fotossíntese. Tudo pode ser explicado apenas usando um canteirinho de um jardim ou de uma horta. Ao observar o crescimento daquela planta, depois de entender todas essas coisas, ele vai poder predizer também como vai ser a produção daquela planta. Ele pode estudar as partes da planta e os propósitos de cada parte. Ele pode estudar meteorologia, como que o clima vai afetar o crescimento daquelas plantas. Ele vai estudar sobre as nuvens, sobre a chuva, sobre o sistema solar, qual é a melhor época para plantar tais e tais plantas. Ele também pode estudar sobre os insetos e como os insetos afetam positiva ou negativamente o crescimento das plantas. Ele pode estudar também sobre o ciclo de vida da planta e como aquela planta pode ser reutilizada na compostagem, como a água da chuva pode ser reutilizada em um jardim ou em uma horta. Tudo isso ensina respeito e cuidado pela terra, além de demonstrar à criança que Deus é o provedor e o mantenedor de todas as coisas. Com as crianças um pouco maiores, também nós podemos ensinar sobre a simetria na natureza. Hoje em dia, muitos estudos estão sendo feitos. Você já deve ter ouvido falar da sequência de Fibonacci, que pode ser vista nas escamas de um peixe, no girassol, no floco de neve. Eles podem estudar a geometria fractal, que são formas geométricas abstratas com padrões complexos que se repetem infinitamente, mesmo limitados a uma área finita. Tantas coisas maravilhosas que estão na natureza ao nosso dispor e que falam do Criador e que podem nos levar de volta a meditar em Deus e no seu amor. Na área da nutrição, as crianças podem estudar os nutrientes dos alimentos, ou a composição de cada alimento, os benefícios para as diferentes partes do corpo humano. Outra área que eles também vão desenvolver na produção de plantinhas seria o próprio processo de gerenciamento de uma produção. O processamento daquele alimento, a preservação do alimento. Você pode fazer um projeto para que aquele alimento seja vendido, seja comercializado. Como que aquele alimento vai ser então preservado para a comercialização? Seria através do congelamento, da desidratação, ou talvez de uma conserva. E a própria comercialização do produto vai dar infinitas oportunidades de raciocínio, de cálculos matemáticos, o peso,
como que vai ser empacotado o alimento, qual vai ser o preço que a criança vai dar para o alimento. Enfim, existe uma infinidade de coisas que podem ser aprendidas. Na área de sociabilização e comunicação, desde o princípio de um projeto como o cultivo de uma horta, a criança vai ter que ir na loja comprar as suas sementinhas ou comprar as mudas, ela vai ter que conversar com a pessoa que está vendendo. Isso vai desenvolver a sua habilidade de sociabilização e de comunicação. Normalmente o trabalho na horta é mais bem aceito e mais gostoso quando ele é feito com várias pessoas ao mesmo tempo. Isso também vai promover a sociabilização. Talvez alguns processos pelos quais a criança vai ter que passar, ela vai ter que precisar do conselho e da experiência de pessoas mais velhas, pessoas que já têm uma experiência maior no cultivo. A venda do produto, com certeza, também vai prover infinitas oportunidades de sociabilização. Você sabia que até mesmo alguns conceitos de gramática podem ser ensinados em meio à natureza e as crianças vão reter com muito mais facilidade? Porque a natureza é visual. Muitas vezes, os conceitos de gramática, os elementos da gramática são ensinados na sala de aula de uma forma muito abstrata e é difícil as crianças entenderem. Por exemplo, quando você ensina sobre coletivos, muitos dos coletivos têm que ver com a natureza. Quando a criança observa uma colmeia de abelhas e ela entende que aquele é o coletivo, naturalmente ela não vai se esquecer daquilo. Quando a criança observa uma revoada de passarinhos, ela vai sempre se lembrar do que é uma revoada, ou uma manada, qualquer outro coletivo que tenha que ver com a natureza. Os adjetivos estão presentes em toda a natureza. Ao observar uma árvore, por exemplo, a criança pode trabalhar os diferentes adjetivos que aquela árvore possui, ou dar diferentes adjetivos àquela árvore. Isso também vai ajudá-la a entender, a fixar na memória de maneira mais concreta o que ela está aprendendo. O grau comparativo ou superlativo dos adjetivos também pode ser ensinado fazendo comparações entre uma planta e outra. O grau aumentativo ou diminutivo dos substantivos também, fazendo comparações entre animais, entre diferentes objetos da natureza. E isso tudo vai permanecer na mente do aluno de uma forma muito mais clara. Até mesmo história pode ser ensinada usando objetos da natureza, os fósseis e muitas outras coisas relacionadas à história no passado. Ao ensinar história, nós podemos, por exemplo, fazer observações de como era a natureza no passado e como ela é hoje. No mesmo local, por exemplo, nas terras bíblicas, a própria Bíblia menciona que haviam árvores e plantações e abundância de água, onde hoje em dia se observa que existe um deserto. Então, muitas coisas no estudo da história podem nos levar a refletir mais e a observar a natureza de uma maneira mais completa, que nos ajudarão a entender até mesmo os eventos da história. Na área da geografia, você pode trabalhar o relevo. Relevo é uma coisa que precisa ser observada para realmente ser entendida. Quando nós olhamos as simples fotos de uma montanha, de um vale, de uma planície, ela não tem o mesmo efeito do que se eu estivesse realmente olhando uma montanha, olhando um vale, notando as diferenças e outras coisas. No estudo do clima, por exemplo, é muito mais fácil aprender observando, notando as mudanças, notando as diferenças. Quando você estuda as nuvens, é tão mais óbvio você olhar para o céu e entender que esse é um tipo de nuvem, aquele é outro tipo de nuvem. Essa nuvem vai trazer chuva, aquela não. É muito mais fácil quando você está em meio à natureza. Por exemplo, a vegetação. Quando nós estudamos os diferentes países, a diferente vegetação que você encontra, ou mesmo nas diferentes regiões de um país, ela pode ser mais entendida quando ela é observada visualmente de uma forma realista, não apenas através de uma imagem ou de um livro. Existem muitos outros aspectos da natureza, como o estudo dos animais, o estudo do corpo humano. Nós vamos estar detalhando um pouco mais também em outro módulo. Mas todos esses aspectos, quanto mais
eles forem ensinados de forma prática, observando a criação de Deus, maior resultado eles terão no ensino e no aprendizado da criança. Tem algumas dessas coisas a gente pode fazer até dentro de casa, dentro de apartamentos. Uma das coisas é não só com animais, mas com brotos. Se você não pode plantar em lugares pequenos, ver a plantinha nascer, cuidar da terra. Lembra como se cuida do coração? A semente que nasceu, que foi plantada no lugar bom, a semente que foi plantada no terreno ruim, é a mesma coisa com relação ao coração. Então a gente pode partilhar com os filhos essas coisas. E mesmo usando essas coisas para a educação deles em outros aspectos. Então, por exemplo, fazer brotos. Se você não pode plantar, fazer brotos. Pode fazer broto de feijão, broto de lentilha, broto de alfafa. E eles podem ver o crescimento, podem ver qual a diferença se elas ficam no sol, elas começam a ficar verdinhas, se elas ficam fora do sol e elas não têm a mesma coloração, como é que elas podem crescer, se elas crescem com folhinhas, se elas crescem pernudas. São muitas coisas que a gente pode fazer e que Deus ensina, e ensina nas coisas intelectuais e nas coisas espirituais. A natureza, sem dúvida, nos ensina lições inumeráveis. Nós tivemos a oportunidade de morar em lugares de campo e um dos privilégios que o Senhor nos concedeu foi resgatarmos passarinhos que caíram do ninho, que estavam às vezes perdidos, sem os pais. E então tivemos a oportunidade de cuidar desses animaizinhos. E a gente podia ver algumas lições. Claramente, podemos ver, por exemplo, que eles nos ensinavam a dependência. Eles dependiam totalmente de nós. Se nós não nos alimentássemos, eles iriam morrer. Assim também era Deus conosco, né? Se Deus não... Nós dependemos totalmente de Deus. Se Ele não cuidar de nós, nós vamos perecer. Também aprendemos lições de amor. Não somente nós passávamos a amar aqueles animaizinhos tão pequenos, como eles também passavam a nos amar. E quando gostavam de estar perto de nós, voavam até nós. E foi uma alegria tê-los ao nosso redor. Também fidelidade, eles eram muito fiéis e eles gostavam muito de ficar ao nosso redor. Agora você pode estar pensando, mas como eu vou fazer isso? Eu não tenho preparo para isso, eu não sou capaz, eu não fui educado assim. Na Bíblia diz, em Tiago 1,5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Muitas vezes o próprio Jesus recebia algumas perguntas, não que ele não soubesse responder, mas que dependendo da resposta dele, ele poderia gerar na pessoa uma atitude negativa. Então o que ele fazia? Ele respondia com uma outra pergunta. E nós podemos fazer isso com os nossos filhos. Quando eles nos fizerem uma pergunta, nós respondemos, o que você acha? Se eles fizerem uma pergunta que não sabemos responder, o que você acha? Vamos pesquisar? E isso então vai abrir oportunidade para que o seu ensino se aprofunde ainda mais naquele assunto específico que ele precisa entender. Nós, pais e professores, precisamos aprender essas lições da natureza para a nossa própria vida, para melhorar o nosso próprio relacionamento com Deus. Então nós precisamos contemplar a natureza, precisamos tirar tempo para estar em meio à natureza com a mente tranquila, para observar. Precisamos começar a tirar lições espirituais para a nossa vida como adultos. Precisamos também prestar atenção às impressões do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos ensinar essas lições espirituais. Precisamos estudar mais as parábolas de Jesus. Nelas nós encontramos grandes lições e a partir dali nós podemos começar também a tirar as nossas próprias lições. Precisamos estudar mais sobre a natureza. E ao ensinar os nossos filhos, pais, precisamos sair de dentro de casa. Precisamos levá-los para fora e irmos junto com eles, para que nós possamos desfrutar desses momentos.
Em uma folha nós temos as ramificações que atuam como um canal, um conduto que leva a seiva até as partes mais distantes da folha. E nós observamos que as ramificações, elas ao princípio são muito ordenadas, simétricas e definidas. Mas à medida que vão adentrando ao tecido da folha, elas se tornam pequenas e diferenciadas uma das outras. Não há mais aquela ordem estrita. Então, eu entendo que também no princípio da educação há conceitos, há posturas que nós devemos manter bem firmes, onde não há a opção de variação. Mas para detalhes menores que não vão influir em todo o sistema, em todo o corpo, talvez escolar ou familiar, nós devemos também ser mais flexíveis em deixar uma liberdade de escolha para o desenvolvimento até da criatividade própria e não manter uma rígida e inflexível postura. E se você, por exemplo, tiver nojo de pegar em alguns animais, alguns insetos, medo, ou não gostar de sujar a mão, muito simples, você pode usar luvas, você pode pegar um vidrinho, uma pinça, para você colocar os seus insetos ali dentro, para você observar. Você pode, de alguma forma, aproveitar o momento, ensiná-los a amar a natureza, sem transmitir a eles que você tem esse medo ou que você tem esse nojo. Evite fazer comentários negativos quando você está em meio à natureza, mesmo que você realmente tenha um problema. E você vai se surpreender, porque Deus vai transformar o seu coração. E aos poucos, você vai aprender a amar a natureza e vai aprender a tirar lições espirituais e levar os pensamentos do seu filho a Deus quando você estiver em meio à natureza. No livro Educação, página 107, diz: quanto mais calma e simples a vida da criança, isto é, mais livre de excitações artificiais e mais de acordo com a natureza, mais favorável é para o vigor físico e mental e para a força espiritual. Interessante nós notarmos aqui a expressão, quanto mais livre de excitações artificiais. Será que existe algo que pode atrapalhar o ensino através da natureza para os nossos filhos e para os nossos alunos? Sim, são as excitações artificiais, como diz nesse texto. Hoje em dia nós vivemos em um mundo artificial. Muitas coisas competem com o nosso interesse e as crianças são sempre bombardeadas com essas influências que a mídia traz. A televisão, os celulares, os computadores, os vídeos, os filmes, tudo do mundo artificial compete com a atenção dos nossos filhos e dos nossos alunos. E o mais interessante é que quando nós observamos os efeitos negativos, e isso é uma coisa que o mundo já está observando, quando nós observamos os efeitos negativos, nós percebemos que eles afetam as pessoas tanto física, mental como espiritualmente. A Academia Americana de Pediatria, em 2014, recomendou limites para exposição diária a todo tipo de mídia. De 0 a 2 anos, uma criança nunca deveria ter contato com tecnologia, qualquer tipo de tecnologia. Alguns estudos demonstram que a tela de um computador, de um celular, de uma televisão, ela transmite raios através da sua luz que são nocivos para a criança nesse estágio do seu desenvolvimento, que atrapalham o desenvolvimento natural dos seus neurônios. Uma criança de 3 a 5 anos deveria, no máximo, estar exposta a esse tipo de mídia ou de tecnologia por 1 hora no dia. No máximo 1 hora, juntando todos eles. De 6 a 18 anos, no máximo 2 horas por dia.
Quando nós olhamos esses números, parecem assim rídiculos comparados com a realidade que a maioria das crianças e dos jovens e adolescentes vivem hoje em dia. Agora lembre-se, essas recomendações não vêm de uma fonte ou de uma instituição religiosa. Elas vêm de uma fonte secular, de uma instituição que simplesmente está preocupada com a saúde. Mas nós cristãos temos muito mais informação, porque nós sabemos que além desses problemas que nós vamos ver agora, existem as influências negativas no caráter, na formação do caráter. Quais são alguns dos problemas causados pelo contato excessivo com a tecnologia? De acordo com a Academia Americana de Pediatria, o rápido desenvolvimento da mente, isto é, o desenvolvimento precoce da mente, provoca déficit de atenção, atrasos cognitivos que prejudicam no aprendizado, atrasos no desenvolvimento da criança, obesidade pela falta de exercício físico, problemas no sono, doenças mentais como depressão, agressão ou até mesmo demência e vícios. Hoje em dia, pessoas têm pago fortunas para livrar crianças e adolescentes do vício da tecnologia. Não há necessidade disso. Deus proveu um meio muito melhor para nós desenvolvermos e mesmo distrair os nossos filhos e os nossos alunos através da natureza, que só vai trazer benefícios saudáveis. Existem também outros problemas, como os problemas de saúde que são gerados pela emissão de ondas eletromagnéticas. Deus sabia que o homem, por influência do inimigo, iria ser levado a um caminho que o fizesse se afastar cada vez mais dele e das coisas que revelam o seu caráter. E a mensagem de Deus para nós hoje é que nós voltemos a ter contato com a natureza, com as coisas naturais, com a criação, porque só assim nós vamos evitar todos esses problemas negativos que o mundo moderno, que a tecnologia tem trazido a nós. E só assim que nós vamos voltar a ter uma conexão real com Ele, conhecê-lo cada dia mais e permitir que Ele se torne real em nossa vida.